Prepare-se para explorar alguns dos itens mais intrigantes já encontrados no planeta. De artefatos milenares a textos indecifráveis, vamos mergulhar em mistérios que desafiam nossa compreensão da história e do passado. Objetos curiosos, enigmáticos, que nos levam a questionar tudo o que sabemos sobre o passado e suas origens. E no final, eu quero saber qual deles mais te deixou intrigado e fascinado. Nossa jornada começa na ilha de Creta, berço da civilização minoica. Imagine escavar as ruínas de um palácio antigo e se deparar com um disco de argila, diferente de tudo que você já viu. Este é o disco de Festo, um enigma de 3.700 anos. Seus símbolos em espiral, cuidadosamente dispostos, parecem sussurrar segredos de um passado distante. Seria uma forma de escrita? Um código religioso? Um mapa celestial? Até hoje, ninguém conseguiu decifrar a mensagem do disco de Festo. Ele permanece um testemunho silencioso de uma cultura que desapareceu há milênios, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. No coração das montanhas Bayan-Karaula, na China, um mistério ainda maior nos aguarda. Este local remoto e inóspito, com suas paisagens deslumbrantes e picos imponentes, esconde segredos que desafiam a compreensão humana. Em 1938, uma expedição arqueológica fez uma descoberta extraordinária, algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a história antiga. Liderada pelo professor Chipu Tei, a equipe se deparou com uma série de cavernas misteriosas. Dentro dessas cavernas, eles encontraram centenas de discos de pedra, cada um com cerca de 30 centímetros de diâmetro, adornados com estranhas inscrições em espiral. Esses discos, meticulosamente esculpidos, pareciam contar uma história que ninguém conseguia decifrar. As pedras Dropa, como ficaram conhecidas, desafiam qualquer explicação. Feitas de um material que parecia ser uma mistura de pedra e metal, essas relíquias intrigantes levantaram mais perguntas do que respostas. A datação por carbono sugere que elas têm mais de 12.000 anos, mas a escrita não se assemelha a nenhum sistema conhecido. Os cientistas ficaram perplexos, incapazes de identificar a origem ou o propósito dessas inscrições enigmáticas. Alguns ousam acreditar que as pedras Dropa são a prova de contato com seres extraterrestres. Teorias sobre visitantes de outros planetas começaram a surgir, alimentadas pela falta de explicações convincentes. Será que esses discos contêm mensagens de uma civilização de outro mundo? A ideia de que seres de além das estrelas poderiam ter deixado um legado tão tangível é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. A controvérsia continua, alimentando a imaginação de todos que se deparam com esse enigma. Pesquisadores, historiadores e entusiastas do paranormal continuam a debater a verdadeira natureza das pedras Dropa, enquanto o mistério permanece sem solução. Cada nova teoria apenas adiciona mais camadas a este quebra-cabeça histórico, deixando-nos a questionar o que realmente sabemos sobre nosso passado e as possíveis conexões com civilizações extraterrestres. Capítulo 3. As luzes de Dendera. Eletricidade no Egito Antigo? No interior do templo de Hathor, em Dendera, no Egito, um conjunto de relevos esculpidos há mais de 2.000 anos desafia nossa compreensão da tecnologia antiga. Esses relevos, conhecidos como as luzes de Dendera, têm intrigado historiadores e arqueólogos por décadas. Eles parecem retratar objetos que se assemelham a lâmpadas elétricas modernas, algo que não deveria existir naquela época. As chamadas luzes de Dendera retratam objetos alongados e ocos, lembrando lâmpadas elétricas modernas. Esses relevos são tão detalhados que muitos se perguntam se os antigos egípcios possuíam algum tipo de conhecimento avançado sobre eletricidade. Seria possível que os antigos egípcios, mestres da arquitetura e da astronomia, também dominassem a eletricidade? Eles construíram pirâmides que ainda hoje desafiam nossa compreensão e mapearam as estrelas com precisão impressionante. Poderiam eles ter descoberto os segredos da eletricidade muito antes de nós? A comunidade científica permanece cética,
argumentando que os relevos representam apenas elementos simbólicos da mitologia egípcia. Muitos estudiosos acreditam que essas imagens são meramente representações artísticas de conceitos religiosos e não evidências de tecnologia avançada. Mas a semelhança com lâmpadas elétricas é impressionante, deixando margem para especulações e teorias alternativas. Alguns teóricos sugerem que os egípcios poderiam ter usado uma forma primitiva de eletricidade para iluminar seus templos, talvez através de baterias rudimentares ou outros dispositivos desconhecidos. Será que estamos diante de uma tecnologia esquecida, muito à frente de seu tempo? Ou será que estamos interpretando mal os símbolos de uma civilização antiga? A verdade pode estar escondida nas areias do tempo, esperando para ser descoberta. Capítulo 4. As esferas de Klerksdorp. Perfeição geológica ou artefato pré-histórico. Essas esferas misteriosas têm intrigado cientistas e entusiastas por décadas. Nossa próxima parada nos leva às minas de pirofilita, perto de Klerksdorp, na África do Sul. Este local é conhecido por suas ricas reservas minerais e, mais notavelmente, pelas enigmáticas esferas que foram descobertas aqui. Lá, mineiros têm desenterrado objetos enigmáticos há décadas. Esferas metálicas quase perfeitas, algumas das quais possuem características que desafiam explicações simples. Algumas dessas esferas apresentam sulcos precisos ao redor de sua circunferência, como se tivessem sido esculpidas por mãos habilidosas. O que torna essas esferas tão intrigantes é a sua idade, mais de 2,8 bilhões de anos. Isso as coloca em um período muito anterior ao surgimento da vida complexa na Terra. Imagine um tempo em que a Terra era um lugar completamente diferente, com paisagens pré-históricas e formações rochosas antigas. É nesse contexto que essas esferas foram formadas. A ciência afirma que elas são formações naturais, concreções minerais que se formaram ao longo de eras. Essas concreções são geralmente esféricas devido à maneira como os minerais se depositam ao redor de um núcleo central. Concreções minerais são fenômenos fascinantes, onde camadas de minerais se acumulam ao longo de milhões de anos, criando formas únicas e, às vezes, quase perfeitas. Mas como explicar a forma tão precisa e os sulcos que parecem ter sido feitos artificialmente? Esses detalhes minuciosos levantam questões sobre a possibilidade de intervenção inteligente. Cientistas e pesquisadores têm debatido se esses sulcos poderiam ser o resultado de processos naturais desconhecidos ou se há uma explicação mais extraordinária. Seria possível que essas esferas sejam vestígios de uma civilização que existiu muito antes do que imaginávamos? Uma civilização que possuía conhecimentos avançados de metalurgia e escultura? As esferas de Klerksdorp continuam a desafiar nossa compreensão da história e da geologia. Elas nos convidam a explorar mais profundamente os mistérios do nosso planeta e a questionar o que realmente sabemos sobre o passado. Capítulo 5. O manuscrito de Voynich. O livro indecifrável. Nossa expedição nos leva agora a um mundo de mistério linguístico. O manuscrito de Voynich. Datado do século XV, este livro é escrito em um alfabeto desconhecido, repleto de diagramas astronômicos, plantas exóticas e figuras femininas em posições curiosas. Apesar de séculos de estudo por criptógrafos e linguistas renomados, o manuscrito de Voynich permanece indecifrável. Alguns acreditam que ele seja um código secreto, protegendo conhecimentos alquímicos ou médicos. Outros especulam que seja uma língua artificial, criada para confundir ou enganar. A verdadeira natureza do manuscrito de Voynich continua sendo um enigma, um lembrete de que o passado guarda segredos que talvez nunca desvendemos. E assim termina nossa jornada por alguns dos objetos mais misteriosos já encontrados. O disco de Festo, as pedras Dropa, as luzes de Dendera, as esferas de Klerksdorp, o manuscrito de Voynich, cada um deles um enigma que desafia nossa compreensão do passado. O que esses objetos têm em comum? Eles nos mostram o quanto ainda há para descobrir sobre a nossa história, e o quanto ainda não sabemos.
Qual desses itens você acha mais intrigante? Será que ainda há coisas tão misteriosas esperando para serem encontradas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem adora um bom mistério. Até a próxima!